Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então para este módulo chamado Interações Ecológicas e vamos dividir ele em três partes, tudo bem? Inicialmente nós temos essa imagem que mostra o tubarão, né? E relacionado dois grupos de peixes, um que ele está comendo e dois aqui, né? Esse segundo grupo de peixes que está ali aderido à sua barriga, né? A sua região aí ventral, tá? E aí vem a questão dali, ó. Ah, ótimo, agora nós somos cúmplices, né? Os peixinhos falando, já que estão junto com o tubarão ali comendo um outro animal. Perguntas como estas aqui, que aparecem aqui no cantinho, quais são as interações entre seres vivos? É possível identificar nessa charge, né? Aqui nós temos duas de cara. Segunda pergunta, elas ocorrem entre organismos da mesma espécie ou entre organismos de espécies diferentes? Nós temos aqui esta relação espécie diferente, entre espécies diferentes, e esta relação também entre espécies diferentes. A terceira pergunta está relacionada: é positiva ou negativa a interação entre o tubarão e o peixe em sua boca? Aqui é negativa. E entre o tubarão e os peixes fixos em seu corpo, ela é positiva para os dois, né? Aí olha lá, ó, considerando a última, considerando a sequência de interações, o que uma das rêmoras quis dizer ao pensar que todas elas seriam cúmplices é que, como elas estão junto com o peixe, com o tubarão, e esse tubarão está comendo um outro animal, elas são cúmplices, aí, digamos assim, deste assassinato, né? Então é uma charge que traz aí até uma maneira cômica da gente entender e iniciar o conteúdo aí sobre essas interações ecológicas. Então, um pouquinho de teoria para a gente saber aí, ó, que com relação às interações ecológicas, né, o que seria? Todas as interações ou relações, né, que se estabelecem entre seres vivos em uma comunidade. Então, interação ecológica é isso. São aquelas relações que ocorrem entre os seres vivos, né, presentes aí em uma comunidade. Essas relações podem ser o que a gente chama interespecíficas, quando ocorrem em indivíduos de espécies diferentes, ou intraespecíficas, quando ocorre dentro da mesma espécie, né? Indivíduos aí da mesma espécie. Todas as interações ecológicas são importantes, então, para a manutenção do equilíbrio ecológico. Então, se a gente conhece essas interações ecológicas, a gente entende aquele outro conteúdo da ecologia chamado cadeia alimentar, né, e teia alimentar. Aí, olha lá, relações intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie, no caso das abelhas, permite a sobrevivência de toda a colmeia, né? Então, esse grupo tem uma relação ali entre os indivíduos, né, da mesma espécie. Aí, olha lá, uma relação interespecífica, que aí é indivíduos de espécies diferentes, em que uma espécie contribui com outra, fornecendo-lhe abrigo, contribui para que tal espécie tenha mais chances de sobreviver naquele ambiente. E por último, a gente pode mencionar isso aqui, ó. A interação entre os dois indivíduos pode ser considerada. Então, toda vez que eu falo de uma relação, eu tenho que ter no mínimo dois indivíduos envolvidos. Essa relação pode ser positiva, também chamada de harmônica, quando, né, o organismo é beneficiado. Ela é chamada de negativa ou desarmônica quando o organismo sofre prejuízo. Ou ela é neutra, né, para aquele organismo que não sofre danos e também não sofre nenhum benefício. Vamos conhecer então algumas relações. A primeira aqui, ó, principais interações ecológicas intraespecífica, né? Ou seja, né, dentro do mesmo grupo. Nós vamos falar da colônia, que a relação é positiva para todo mundo. Em uma relação, né, em uma colônia, melhor dizendo, os organismos colaboram uns com os outros e vivem fisicamente ligados. Então, colônia, você está fisicamente ligado, né? Como exemplo, então, os corais aí formados por milhares de indivíduos do grupo, né, dos pólipos, que são ali quinidários fixos, né? Trata-se então de uma interação ecológica harmônica, benéfica para os indivíduos da colônia. Então, esse grupo de pólipos se une e ali eles têm ali um benefício para todo mundo. Então, isso é uma colônia.
Agora, quando a gente fala sociedade, também é positiva para todos os indivíduos envolvidos. Aí a gente pode falar ali das abelhas, como que eu mostro aqui nessa imagem. A sociedade, então, ela é uma forma de interação ecológica harmônica, na qual os indivíduos colaboram entre si, mas eles apresentam relativa independência e mobilidade, ou seja, eles não estão fisicamente ligados. Então, eu vou ter dentro do grupo, né, dentro de uma colmeia, né, eu vou ter a abelha rainha, eu vou ter as operárias e eu vou ter os zangões. Neste caso, cada um tem a sua função em benefício, né, do grupo, mas eles são independentes fisicamente. Né? Então, exemplos: formigas e abelhas são exemplos de animais que vivem como em sociedade, né, formando, no caso das formigas, os formigueiros, e no caso das abelhas, as colmeias. Né? Nessas sociedades, diferentes castas de indivíduos desempenham diferentes funções. Então, a sociedade das abelhas ela é dividida em classes sociais. E o termo que eu posso dizer, né, classes sociais, como a rainha, o zangão e as operárias, a gente também pode falar de castas. É a mesma coisa, tá? E por último, a gente tem aqui uma competição intraespecífica, que daí não é legal para nenhum dos envolvidos. Então, é negativo, negativo. Então, olha lá, no caso da competição intraespecífica, os indivíduos da mesma espécie competem por recursos do ambiente, como nutrientes, parceiros para reprodução, espaço e assim por diante. Né? A princípio, essa relação de competição traz prejuízo aí para os indivíduos. No entanto, ela pode ser considerada positiva do ponto de vista evolutivo. Então, a gente tem assim, quando a gente olha o indivíduo, ela é negativa. Mas quando a gente olha a questão da evolução, a competição ela é positiva, pois funciona como uma forma de selecionar indivíduos mais aptos que sobrevivem e aí dessa forma tem mais chance de chegar, né, de gerar descendentes. Isso aqui a gente está falando de um conceito, né, da seleção natural criado por Charles Darwin, que vocês vão ver mais para frente também. Fiquem tranquilos, tá? Nesse conceito, né, nessa teoria da seleção natural, Charles Darwin diz que os indivíduos mais aptos sobrevivem e deixam descendentes, e os indivíduos menos aptos morrem e aí não conseguem deixar os seus descendentes com essas características que os torna menos aptos, né? Mas olha lá, voltando agora a um exemplo da competição intraespecífica, podemos citar árvores que necessitam de muita luminosidade, né, para se desenvolver e que têm uma área sombreada em torno de si, fator que impede o desenvolvimento de suas próprias sementes ou de plantas jovens em locais próximos, tá? E por fim, a gente tem essa tabela que resume o que a gente viu aqui neste momento, né, das interações ecológicas intraespecíficas, ou seja, dentro do mesmo grupo, né, indivíduos da mesma espécie. Nós temos duas positivas, colônia e sociedade, e uma negativa, que é a competição intraespecífica. Qual é a diferença da colônia e da sociedade? A colônia é que eles estão unidos fisicamente, tá? E a sociedade, esses indivíduos não estão reunidos fisicamente. O benefício para os indivíduos é para todos, tá? E aqui a gente resume, ó, tá? Todo mundo sai ganhando. Já na relação negativa ou desarmônica, nós temos ali a competição intraespecífica, que aí, ó, prejuízo para ambos os indivíduos daquela mesma espécie. Então, olha lá, ó, negativo para eles. Perfeito? Pessoal, o que eu queria falar neste momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.